Em pauta hoje no Via Justiça, o direito de família, os conflitos entre a teoria e a prática e a alienação parental. Participando do programa, a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a presidente do IBDFAM de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Fabiola Meiron Fadu. Qual o comentário que a senhora faz, doutora Fabiola, a respeito da lei de alienação parental? Olha, eu considero a lei um avanço muito grande. Não no sentido de avanço de trazer um novo direito, porque esse direito já estava posto dentro dos princípios constitucionais e demais ordenamentos e já vinha sendo aplicado pelos órgãos do judiciário. A lei, ela veio de uma maneira muito positiva a ter uma característica de ferramenta, na medida em que ela deu maiores meios, tanto aos advogados quanto aos magistrados, para fazerem a aplicação do que se faz necessário para coibir essa violência absurda que é a alienação de uma criança e de um adolescente. E ela trouxe uma inserção muito significativa, que foi o reconhecimento da necessidade de aplicação de um estudo multidisciplinar por uma equipe de profissionais de outras ciências, como a psicologia, a psiquiatria e afins, assistência social. E isso é muito importante, porque por mais que o operador, que o profissional da área jurídica tenha um conhecimento mínimo, né, sobre as questões das outras ciências, é preciso, dentro da alienação parental, uma condição mais específica para encontrar realmente qual a causa daquela alienação. Aquela alienação, ou seja, aquele afastamento entre pai e filho, ou entre mãe e filho, se ele tem uma causa resultante apenas da relação dos dois, genitor e filho, ele tem que ser tratado de uma maneira, em termos de recuperar a história desses dois. Quando isso acontece? Quando, por exemplo, você tem um genitor que comete abusos de ordem física, emocional, psicológica, ou é um genitor negligente, o filho acaba se afastando. Então, você tem que recuperar essa estrutura. O que é diferente de quando esse afastamento decorre de um ato preparado, premeditado e programado do outro genitor ou daquele que está com a posse da criança. Então, esse tipo de situação, que é, em verdade, alienação parental que a lei trata, ele precisa ser identificado e tratado de uma maneira completamente diferente do primeira espécie. O comentário da senhora, doutora Ângela, sobre a lei de alienação parental. É exatamente isso, né, que a doutora Fabiola colocou para nós. A alienação parental, ela vem aí com essa questão que nós precisamos definir. Quando é descuido de um dos genitores em relação à criança ou adolescente, ou quando se trata de transferência de sentimentos. A alienação parental, ela só se caracteriza quando um dos genitores transfere para os filhos as emoções, os sentimentos ruins, negativos que ele tem em relação ao outro e usa aquele adolescente ou aquela criança para vingar, para justificar o seu comportamento e impedir o convívio do outro, sabendo que aquilo vai feri-lo e vai machucá-lo. Nós temos que fazer essa distinção, porque não é tudo que é alienação parental. Então, nós precisamos deste cuidado. Ela tem consequências muito graves na formação da criança, na formação do adolescente. Ela adoece aquela família e nós precisamos resgatar esses laços, resgatar essa história, colocar cada um no papel que lhe é devido. Porque a criança, o adolescente, eles precisam da convivência tanto com o pai, quanto com a mãe, com os avós, com os familiares, enfim, com a família como um todo. É isso que forma de modo adequado um ser humano e torna-o capaz de inseri-lo na sociedade. Qual que é a maior pena em se tratando de alienação parental? Nós temos uma penalização gradativa, né? Nós vamos ter advertências, em termos gerais, advertência, suspensão de visitas, chegamos ao ponto de retirar a guarda daquele que é o alienante e, finalmente, a suspensão do poder familiar. Essa é uma consequência gravíssima que, legalmente, aquele que alienou não pode mais se responsabilizar pelo filho. Mas na prática, né, aproveitando aí da teoria à prática do Congresso, na prática,
Para os genitores, a consequência maior é perder o direito de cuidar, perder a companhia, perder a guarda do filho, que é muito importante para cada um deles. Porque quando falamos em alienação parental, nós falamos em pais interessados em ter o filho em sua companhia, e que um é impedido pelo outro por sentimentos que não é da criança. Então, as consequências são estas. No dia a dia, doutora Fabíola, como que os pais veem as decisões judiciais sobre a alienação parental? O ser humano, por essência, é um ser inconformado, né? Dentro do sistema e dentro do conflito, cada um tem a sua verdade e realmente acredita na sua verdade. Mas o que a gente percebe é que é uma dor muito grande para todos. Porque, na verdade, a gente tem uma família muito doente, muito doente. Veja, uma pessoa, para chegar ao cúmulo de fazer uma falsa denúncia de abuso sexual, que há casos que a denúncia é falsa, a pessoa tem que estar muito doente, num sofrimento muito grande. Fora isso, não tem explicação. Então, olha o contexto disso. Aquela pessoa está ali inserida numa mentira e aquilo gera sofrimento, insere uma criança numa mentira e aquele que está sendo falsamente acusado está ali se defendendo contra uma coisa absurda. E nesse sentido, ele é o que mais sofre. Porque a primeira coisa que a justiça faz é proteger a criança. Então, o que você faz? Você protege, você afasta. Até que se consiga chegar ao final e saber o que aconteceu e restabelecer as coisas, é muito sofrimento. E difícil, muito difícil. Doutora Fabíola, doutora Ângela, muito obrigado às senhoras pelas participações. Nós que agradecemos. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amagis.com.br. Até o nosso próximo encontro.